Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado para todos sempre seja o nome de Jesus. Gostaria de convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 8. Do versículo 1 ao 3. Assim lemos: Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Amém. Queridos irmãos, eu gostaria de trazer uma meditação aqui para a igreja acerca de uma situação de crise. É muito comum, é natural a todas as pessoas, situações que acontecem no nosso dia a dia, de crise, situação que nos leva a uma situação de desespero, porque a Bíblia nos diz que tudo sucede igualmente igual ao justo e também ao ímpio. E na Bíblia também nos diz que no mundo tereis aflições. Por isso, nós, de quando em quando, passaremos por algumas crises. E eu gostaria de trazer para a meditação da igreja hoje algumas passagens na qual nós vemos o povo de Deus passando por essas crises e nós podemos tirar aprendizados para aplicação na nossa vida pessoal e nos ajudar a passar por essas crises e ao final de tudo podermos glorificarmos ao Senhor, porque Ele é quem nos sustenta. A primeira coisa que eu gostaria de trazer para os irmãos é o significado do que vem a ser a crise, que é uma mudança brusca ou uma alteração no desenvolvimento de qualquer evento, pode ser física ou simbólica, pode ser uma crise de saúde, uma crise de nervos, uma crise social, ou o que é mais comum que nós vemos, uma crise econômica. Não é raro, muitas vezes, nós passarmos por essas crises, no qual por vezes fecha-se uma porta, por vezes acontece algo que não estava programado, e nós nos vemos em situações difíceis. Também crises na área de saúde. Está tudo bem, de repente algum familiar fica enfermo e aquela situação nos traz um desespero, parece que nós perdemos o chão. E assim nós meditamos aqui. Em Juízes, nós vemos um exemplo, Juízes capítulo 6, do versículo 11 ao 14, no qual Deus chama Gideão. Nessa palavra, Deus diz a Gideão: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, valão valoroso. E Gideão estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Veja que interessante, Deus não vai e não chama aquele que está parado. Deus não chama aquele que não se predispõe a trabalhar. E assim também é na nossa vida. Deus, Ele permite que nós passemos por algumas dificuldades, mas nós não podemos ficar parados. Gideão, nessa passagem, foi chamado para Deus para pelejar contra os midianitas. E quando o anjo apareceu para ele, disse: Vai nessa tua força, varão valoroso, porque eu, o Senhor, sou contigo. O ensinamento que eu vejo aqui nessa palavra é que nós não podemos permanecer inertes. Nós vemos muitas vezes os crentes reclamando das situações que se levantam, reclamando da dificuldade do dia a dia, mas esperando a sua bênção sentado de braço cruzado no sofá. A sua bênção não vai chegar, irmão, se você não arregaçar a manga e não descer no lagar para malhar o trigo, assim como fez Gideão. O povo midianita estava tomando a posse do que era de Israel.
Mas Gideão se levantou e desceu até o campo e colheu aquilo que ele pôde, e levou para a sua fazenda e começou ali a malhar o trigo no lagar, para trazer uma provisão à sua casa. E Deus, precisando usar alguém para livrar Israel da mão dos medianitas, ele vai e usa Gideão, porque ele estava se predispondo a trabalhar. Essa é a primeira característica, então, e o primeiro ensinamento, que o reino dos céus é tomado à força. Assim como nós temos que pelejar para que entremos no reino do céu, assim também tem que ser a nossa estadia aqui na terra. Se nós quisermos alcançar as bênçãos espirituais, nós temos que pelejar com as dificuldades que vêm ao nosso dia. Assim diz a harpa cristã no hino 2, sim, eu porfiarei por essa terra de além. Qual o significado de porfiar? Porfiar é empenhar força, é contender contra a situação. Se você quer ser salvo, você tem que lutar contra a situação. E assim também são as bênçãos espirituais. A segunda palavra que eu vejo aqui e medito nessa noite está em 1 Samuel capítulo 11, versículo 1. Quando Israel está sitiado e um amonita chamado Naás, ele sitia a cidade chamada Jabes Gileade. Estão ali o povo de Israel e esse outro povo cerca a cidade. E esse general Naás, ele faz uma condição para não matar o povo. Veja o que ele diz lá no capítulo 11, no versículo 1 e 2 do 1 Samuel. Porém Naás, amonitas, lhes disse, com esta condição farei aliança convosco, que a todos vós arranque o seu olho direito e assim ponha essa afronta sobre todo Israel. Esse povo amonita, ele cercou a cidade de Jerusalém. E ali o povo entrou em desespero e os anciãos desceram para tentar um acordo com os amonitas. E eles impuseram esse acordo, olha, para que nós não venhamos a destruir o povo de Israel, que cada homem de guerra arranque o seu olho direito fora, e assim nós não iremos matar o povo de Israel. Qual é o significado disso? Eles queriam incapacitar o povo para a guerra, queria fazê-los escravos. Porém Saul, cheio do Espírito Santo nessa época, ele não estava ainda atormentado pelos espíritos maus, ele ainda estava cheio do Espírito Santo. Ouvindo essa palavra, ele acendeu-se em grande ira e desceu e pelejou contra os amonitas. Qual é o ensinamento que eu retiro dessa palavra, irmão? Nós não devemos emprestar os nossos ouvidos ao inimigo. Nós não devemos fazer aliança com aqueles que são os nossos inimigos. O mundo aí fora tenta nos corromper no dia a dia, mas nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós não podemos nos deixar contaminar com as coisas que as pessoas mundanas fazem, porque está difícil para você conseguir a provisão, mas melhor vale o pouco com o Senhor do que o muito junto ao ímpio. Portanto, seja justo e firme nos seus propósitos, e o Senhor vai te abençoar. Não perca a sua bênção, deixando que o conselho do ímpio entre no teu coração. Isso nas diversas áreas de trabalhos que nós possamos ter. Cada um aqui tem um ramo de trabalho. E porventura poderá vir alguém e oferecer um tipo de negócio mais proveitoso, porém esse negócio não é lícito perante o Senhor. Não aceite esse conselho mundano. Não se contamine com as coisas do mundo, porque isso não será proveitoso para vós. Poderá trazer uma bênção material momentânea, porém a ira do Senhor pesará contra aqueles que andarem nos maus caminhos. Essa é a segunda palavra e o segundo ensinamento. O terceiro ensinamento, nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 22 e 7, quando Deus chama Abraão e manda-o sacrificá-lo Isaque sobre o altar. Eles vão caminhando os dois juntos, Abraão manda Isaque preparar o lenho, preparar o altar e pergunta, pai, está tudo pronto, e o cordeiro onde está? Abraão responde, o cordeiro para nós Deus proverá. Qual é o ensinamento que eu retiro desta palavra? O que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida?
estudando essa palavra de Gênesis, no profundo dela, nós vemos que Abraão amou tanto a Isaque, que ele começou a colocar Isaque no seu coração, antes do seu amor a Deus. E Deus cobrou a ele o quê? Aquilo que ele mais amava, para saber se no coração de Abraão, Deus ainda continuava ocupando o seu primeiro lugar. Por isso, quando Abraão estendeu o cutelo para imolar Isaque, Deus bradou dos altos céus: Abraão, não façais mal ao menino, agora bem sei que tu me amas. E Abraão, olhando para trás, viu ali um cordeiro preso numa árvore, e Deus proveu o cordeiro para a vida de Abraão. O ensinamento que nós temos aqui: Deus tem que ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar antes de Deus é um entrave para que o Senhor possa trazer uma bênção em nossa vida. Eu não sei o que porventura pode estar ocupando o primeiro lugar em sua vida. Talvez a sua profissão, talvez a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, uma outra atividade que você tenha fora da igreja. Isso está sendo um entrave para que Deus te abençoe. Coloque o Senhor Jesus e as coisas de Deus em primeiro lugar na sua vida, e Deus proverá para ti aquilo que tu necessitas. Este é o ensinamento que nós temos nessa palavra. Aleluia, Jesus. Continuando, eu quero deixar aqui um tempo ainda para o pastor. 1 Reis, capítulo 17, nós vemos aquela passagem conhecida da igreja, da viúva de Serepta, no qual Elias desce até aquela terra, e ele, chegando até a casa dessa viúva, ele bate a porta dela, e a viúva abre a porta, e ele pede um bocado de pão para ela e um pouco d'água. Porém ela diz: vive, ó Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha nessa panela, e um pouco de azeite. E vês aqui, tenho 2 cavacos, e vou preparar um pão para mim e para o meu filho, o qual nós vamos comer, e nós vamos morrer. Porém o profeta fala: vai, faze conforme a tua palavra, mas antes, faze desse pão e traz um pedaço para mim. Qual o ensinamento que nós retiramos dessa palavra? Honra o Senhor teu Deus com as tuas primícias, e Ele encherá os vossos celeiros. Nós temos que retirar, irmãos, essa palavra é difícil, essa palavra é pesada, mas nós temos que retirar as primícias daquilo que nós temos em nossa vida e trazer à casa do Senhor as primícias de tudo quanto nós recebemos, e ofertá-las de coração ao Senhor nosso Deus. E quando a viúva fez isso, o profeta disse: nunca mais faltará farinha na panela, nem azeite na botija, porque o nosso Deus é o Deus da provisão. Esses ensinamentos nós temos que colocar em prática na nossa vida, para que possamos passar por essas dificuldades que ocorrem na vida de todas as pessoas, tanto os justos quanto aos ímpios, e para que nós tenhamos certeza que o Senhor nosso Deus está conosco todos os dias. Nós temos que nos lembrar que quando o Senhor Deus retirou o povo do Egito e o fez chegar até a terra de Canaã, o Senhor Deus não o guiou pelo caminho mais rápido ou pelo atalho. Antes o Senhor os fez rodear pelo deserto, para que eles não vissem a guerra nos povos filisteus e se arrependessem e voltassem para o Egito. No entanto, o Senhor Deus estava com o povo de Israel, e enquanto o povo de Israel passava pelo deserto, Deus colocou uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Essa coluna durante o dia protegia o povo do desgaste do sol, e durante a noite guiava Israel pelos caminhos de morte, não permitindo que nenhum inimigo chegasse à tenda deles. Esta promessa é de Deus para a nossa vida, porque o Senhor jamais retirou a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo durante a noite.
E assim fez o Senhor chegar o povo de Israel até a terra prometida. E assim também será na nossa vida. O Senhor não te chamou para ser envergonhado. O Senhor não vai permitir que o seu servo fique caído, porque o nosso Deus nos amou e mandou o seu Filho por amor de nós. Ora, se Ele nos deu o seu Filho, como não nos dará também todas as demais coisas? Portanto, nós seremos abençoados. Esta é a confiança que nós temos que ter. No entanto, situações difíceis virão sobre as nossas vidas, tentando nos fazer voltar para trás, tentando nos fazer desistir da caminhada. Mas a palavra de Deus para essa noite nós temos que aprender com aquilo que os homens e mulheres de Deus já passaram e nos foi deixado aqui como ensino. Por isso nós temos que meditar nesta palavra de dia e de noite, como diz o Salmo número 1. Bem-aventurado aquele que ama a lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, para que nós venhamos a ter esses exemplos. Por isso nós não devemos perder os nossos tempos com as coisas mundanas. Quando você deixa de vir à igreja e deixa de buscar a palavra de Deus e começa a buscar o conforto ou a orientação nas coisas do mundo, você vai indo de abismo em abismo. Isso vai influenciando na sua vida. Começa a parecer que a palavra de Deus não vai se cumprir. É só mais um culto, é aquela palavra repetitiva. Você começa a esfriar a sua fé. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Por isso nós temos que estar em comunhão, ouvindo a palavra de Deus, juntamente orando e comunicando entre os santos as nossas dificuldades. E não devemos estar inquietos por coisas algumas. Antes, as nossas petições devem ser conhecidas do nosso Senhor. A palavra nos diz: quando tu fores orar, fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho e fala com o Senhor teu Deus, porque já o véu do templo se rasgou e só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Portanto, nós que somos salvos e marcados pelo sangue do Cordeiro, temos entrada gratuita no trono de Deus por meio do sacrifício de Jesus. E os nossos anseios, petições e súplicas têm que ser apresentadas em oração, porque Deus ouve a oração de um justo. Aleluia, Jesus. Maravilhoso és o teu nome. No Salmo 37, 25 diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus não permite que aqueles que são justos, aqueles que o servem, saiam envergonhados. Ainda que os seus inimigos se levantem, ainda que a peleja seja difícil, Deus vai na tua frente e concederá para ti vitória, porque a palavra nos diz: comerás o melhor desta terra. Nós somos participantes da herança do povo de Israel. A palavra nos diz que Jesus veio para o que era seus, mas os seus não os receberam. Esses eram os israelitas. No entanto, todos quantos os receberam, que somos nós, fomos feitos e chamados filhos de Deus. E se nós somos filhos, nós somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. As promessas do povo de Deus vão se cumprir nas nossas vidas, porque nós fomos enxertados na videira verdadeira, que é Cristo. Não era para nós. Nós éramos um povo gentil, mas quando se manifestou o amor de Deus à terra, por meio de Jesus Cristo o Senhor, nós cremos com o coração e nós confessamos com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso nós somos feitos filho de Deus, e o Senhor não vai permitir que os seus filhos sejam envergonhados, não vai permitir que os seus filhos andem arrastando-se, humilhados, escarnecidos por essa terra, porque essa terra foi Ele quem criou. Ele chamou à existência todas as coisas. Ele é o dono do ouro e Ele é o dono da prata, e Ele vai vos abençoar, porque Ele é o seu Senhor e Ele tem cuidado de ti.
Portanto, irmão, creia tão somente nas promessas de Deus e jamais volte para trás, porque o Senhor Deus, ainda que você esteja passando por uma dificuldade, que eu não sei qual é, não estou profetizando dificuldade na sua vida, mas se você estiver passando por uma dificuldade, creia tão somente que o Senhor Jesus está contigo, e esse vento vai passar, e você vai chegar à terra prometida, e Deus colocará na sua boca um novo cântico, de hino, de louvor e adoração, porque a vitória já é sua, porque o Senhor Deus já os tem abençoado nas regiões celestiais. Aleluia, Jesus, louvado para todos sempre seja o teu santo nome. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.